Ei, você! Nesse momento você não pode sair de casa? Você sente falta de andar de skate ou surfar? Você gostaria de praticar um esporte desafiador? Com a prancha de equilíbrio da Kindor Balance, seus problemas acabaram! Sinta a emoção de se equilibrar em uma prancha sem sair de casa. Você e sua família vão se divertir muito, melhorar a coordenação motora, equilíbrio e tonificar as pernas, enquanto tentam se equilibrar na Kindor Balance. Aceite desafios e treine manobras radicais. Acesse agora mesmo o site kindor.com.br e peça já a sua! Escolha o modelo, clássico ou fish, e personalize sua prancha com os nossos artistas. E tem mais! Com o cupom HSTR5, você terá 5% de desconto na sua pranchinha. Equilibre seu corpo, mente e alma com a Kindor Balance. Quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, chamou políticos para ajudar a fazer a primeira Constituição do país. Quando o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República, foi criada a segunda Constituição. Para entender a diferença entre esses dois momentos da história do Brasil, é preciso entender as maiores diferenças entre as duas Constituições. Este é o assunto deste episódio. Te explico em menos de 5 minutos. Eu sou o professor Luiz Felipe e você está no... História Rápida. A Constituição é um livro que contém as leis supremas de um país. Quando se escreve uma Constituição Nacional, determina-se como o país será governado. Ela indica qual é o papel de cada um, quais são os direitos e obrigações dos cidadãos e quais são os poderes e limites dos governantes. Para fazer uma Constituição, geralmente se convoca uma grande quantidade de pessoas. Quando essas pessoas estão reunidas, forma-se a Assembleia Constituinte. Elas debatem e votam sobre o que vai ser escrito. O Brasil se tornou oficialmente independente de Portugal em 7 de setembro de 1822. Portugal já tinha uma Constituição. E era claro que o Brasil tinha que ter uma também. Mas, naquela época, os reis e imperadores não gostavam que seus países tivessem uma Constituição, porque ela dava limites para eles. A de Portugal e de vários outros países tinham surgido através de revoluções do povo, em que representantes do povo, os chamados deputados, se reuniam e as escreviam. O rei de Portugal, por exemplo, perdeu muito poder com a Constituição. Dom Pedro I, para não ficar na mesma situação, convocou a Assembleia Constituinte antes que o povo fizesse isso. Os membros da Assembleia Constituinte começaram a debater em maio de 1823. A Constituição que estavam preparando tinha a intenção de deixar o imperador como um cargo simbólico, subordinado aos deputados e senadores. Ao saber disso, em novembro do mesmo ano, Dom Pedro I decretou um fechamento do Congresso. Vários deputados foram presos e exilados. Dom Pedro escolheu 10 políticos de sua confiança que começaram a reescrever a Constituição, que ficou pronta em apenas 15 dias. Depois, ela foi enviada para os vereadores do país tomarem conhecimento do que estava escrito. Em 1824, na Catedral Imperial, Dom Pedro I jurou seguir a Constituição. Como essa Constituição não foi feita por representantes do povo, não era um livro em que o povo dizia como queria ser governado, ela foi considerada uma Constituição outorgada. Era o imperador que dizia como iria governar os brasileiros. A Constituição Imperial determinava que no Brasil haveria 4 poderes. O poder legislativo é o poder de fazer leis. Ele pertence aos vereadores para fazerem leis com validade apenas em suas cidades e aos deputados e senadores para fazerem leis com validade no país inteiro. O poder judiciário é o poder de julgar os acusados de crimes. Ele pertence aos juízes. O poder executivo é o poder de dar a direção ao país. No caso, pertencia ao imperador, que nomeava ministros para cada assunto e dizia a eles como eles deveriam fazer seus planos para resolver as coisas mais importantes do Brasil. O cargo de prefeito foi criado para organizar as prioridades de cada cidade.
e o cargo de presidente de província, que hoje equivale ao cargo de governador estadual, para determinar as prioridades de cada província. Foi criado ainda o poder moderador. Esse poder também pertencia ao imperador e dava tanta liberdade a ele que era quase como se o Brasil não tivesse uma constituição. Através deste poder, o imperador poderia fechar o Congresso e destituir os deputados e senadores eleitos. Poderia vetar leis feitas pelo Congresso, poderia fazer decretos com força de lei, poderia mandar prender qualquer pessoa, mesmo que um juiz tivesse dito que essa pessoa era inocente, e poderia perdoar qualquer criminoso, mesmo que um juiz estivesse convencido de que a pessoa era culpada. Esse poder deixou muitos brasileiros revoltados. Quando o Brasil se tornou uma república em 1889, foi formada uma nova Assembleia Constituinte que elaborou um documento novo que ficou pronto em 1891. Apesar de poucas pessoas terem direito a votar para deputado, dizemos que essa Constituição foi escrita por representantes do povo brasileiro e por isso é promulgada, diferente da do Império, que foi outorgada. Realmente, a Constituição da República foi elaborada por pessoas que não representavam toda a diversidade do povo brasileiro, mas foi elaborada por uma quantidade maior de pessoas. Ter sido promulgada no lugar de outorgada é a primeira grande diferença entre as duas constituições. A segunda grande diferença é que, com o advento da República, extinguiu-se o poder moderador. Isso deixou o poder legislativo e o poder judiciário mais fortes. Quer saber mais diferenças entre o Império e a República? Aqui no História Rápida temos um vídeo sobre as 3 características mais impactantes da proclamação da República no Brasil. Quer saber mais sobre as teorias que fundamentam a República? Assista aos vídeos do História Rápida no YouTube sobre os teóricos do absolutismo e os defensores do iluminismo. Para ficar sabendo quando lançarmos novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Se você gostou deste vídeo, deixe uma curtida, isso ajuda o canal a ser divulgado e nos incentiva a fazer mais. O canal História Rápida está no YouTube e em agregadores de podcasts como Anchor, Google Podcasts e Spotify. No YouTube temos muitos outros vídeos sobre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha que você vai gostar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!